Foi? Fecha no teu Insta. Já foi aí, Nath? Bom dia a todos. Vamos começar mais um culto em louvor ao nosso Deus. E já convido desde já a todos para cultuar juntamente conosco, em seus lares, em suas casas. E mesmo nesses momentos, né, mesmo nesse momento que estamos vivendo, que seja um momento agora, você tire para realmente louvar a Deus. Pode tirar o momento de esquecer o que estamos passando, entregue para Ele o seu louvor, a sua adoração. Tá bem? Vamos começar orando. Então, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, ore juntamente conosco. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor, pelas suas misericórdias, se renovaram nessa manhã. Obrigado pelo teu imenso amor por nossas vidas. Obrigado porque realmente nós não somos nada sem ti. E o Senhor é o que há de mais importante em nossas vidas. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. E te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar, Deus, conosco. Te pedimos para que o Senhor possa estar, Deus, com a nossa nação, o nosso Brasil. Venha estar, Deus, com os nossos governantes, que eles possam ter sabedoria em seu governo e na forma de tratar, ó Pai, o que estamos passando agora. Venha estar, Deus, com toda a população, para que também possamos entender, ó Pai, e ajudar, ó Pai, para que isso possa passar logo. Venha estar, Deus, com todas as nações do mundo, ó Pai. Senhor, que o Teu nome possa estar sendo exaltado, ó Pai, soberanamente como o Senhor é, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, para começarmos, vamos cantar a canção Rei das Nações.
Amém? Só o nome do Senhor é santo. Vamos continuar louvando com a canção chamada Hosana.
continuarmos e fecharmos esse momento de louvor, vamos cantar uma canção que é chamada Amigo de Deus. Então você pode cantar juntamente conosco, tá? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Jesus, meu pastor, de Jesus, meu bom pastor. mais uma vez, De Jesus, meu bom pastor. amém. O pastor vai estar com a palavra agora. Bom dia a todos, que Deus possa estar abençoando a todos que estão nesse momento nos assistindo da sua casa, podendo acompanhar esse dia tão bonito de sol, né? Esse momento tão agradável na presença do nosso Deus, e também esse momento de louvor, onde nós tivemos a oportunidade de louvar ao Senhor junto com vocês que estão aí nas suas casas. É um tempo diferente, nós não vamos deixar de falar disso, né? Mas é um tempo também de agradecer, de adorar o Senhor e de reunir a família de um modo geral para poder acompanhar os cultos, né? Hoje pela manhã e também à noite. Como o pastor falou na última vez que esteve aqui, na quinta-feira, ajude alguém, né? Algum familiar seu que não tem assim tanto acesso às redes sociais, para que ele possa acompanhar. Para quem acompanha no Facebook, essa mensagem ela fica salvo lá, né, para você assistir posteriormente, ou até mesmo assistir junto com um familiar seu. E também você pode ver depois, né, agora ao vivo, e salvar, e depois você vai à página da igreja e poder acessar
e assistir posteriormente. Mas muito obrigado para você que está acompanhando nesta manhã, né, este culto de Escola Bíblica Dominical, e muito obrigado pela sua presença, né, mesmo que distante, mas presença na live, né, presença aí com o seu aparelho telefone, computador, seja o que for, onde você esteja acompanhando. Convido você neste momento a orar comigo, e daqui a pouco nós vamos estudar a palavra do nosso Deus, né, e eu tenho certeza de que uma das coisas boas, um dos olhares positivos, é isso que eu sempre falo para a minha família, né? Que a gente sempre tem que olhar as coisas ruins que acontecem com um lado positivo. Nós estamos tendo a oportunidade, pelo menos eu imagino que a maioria, de ter mais acesso à palavra de Deus, de estudar mais a Bíblia, né? Alguns estão em casa, né? Outros estão talvez trabalhando em casa, mas tendo mais acesso à palavra de Deus. Eu imagino que é um tempo de a gente aprofundar mais na oração e na palavra do nosso Deus. Então eu quero fazer isso, orar, e depois nós vamos estudar um pouquinho. Essa mensagem é bastante simples, mas ela tem um fator muito importante de encorajamento, de ânimo para as nossas vidas, mesmo que as situações sejam adversas. Quero convidar você então a orar junto comigo. Querido Senhor, nós somos gratos a Ti e adoramos ao Senhor pela Tua infinita misericórdia. Muito obrigado, Deus, porque esta manhã as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estar na Tua casa, na Tua presença. Obrigado, Deus, pelos irmãos e amigos que estão acompanhando neste momento a mensagem do Senhor. Esteja, ó Deus, falando aos que estão assistindo, aqueles que honrar o Teu santo nome. Obrigado, Deus, pela oportunidade e pelos meios que o Senhor nos dá, mesmo que limitados também, os meios de comunicação, internet, acesso, e nós devemos usar isso, Deus, para transmitir a Tua palavra e transmitir da melhor forma possível nesses tempos em que nós estamos precisando ouvir a Tua voz, e não só ouvir, mas fazer com que a Tua palavra, a Tua voz, seja o determinante para as nossas ações. Abençoe a Tua igreja reunida neste momento, as famílias que estão em casa neste momento assistindo esta mensagem, que elas possam, Deus, ser edificadas com a Tua palavra. Usa-me nesta manhã para assim falar aos corações que estão neste momento assistindo. Assim, Senhor, eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos bem importantes, e esse texto, como eu falei no início, é um texto bem conhecido, e eu trago lições, né, deste texto para a minha vida, e eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Primeiro eu quero ler uma frase que eu li em um livro, né, presenteado por um amigo meu, e essa frase ela é de C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: podemos escutar os sussurros de Deus nos prazeres, mas podemos também ouvir os gritos de Deus nas nossas fraquezas. Então, à medida que as coisas vão piorando, posso dizer assim, nós vamos nos aproximando mais de Deus, porque se tem uma coisa que nos afasta um pouco de Deus ou das coisas de Deus, é o conforto. O conforto às vezes nos traz aquela sensação de realização, e nós automaticamente nós estamos tendo conforto em todas as áreas possíveis, e nós estamos nos afastando de Deus. Eu posso dar um exemplo muito simples. Quantas vezes uma hora dessa, você diz: rapaz, eu acho que eu não vou para a igreja não, porque já acordei tarde, e hoje nós estamos pedindo a Deus vir ao culto, né? Se reunir, estar em comunhão. Então era muito bom da forma como que estava, mas aí veio essas mudanças, e as insatisfações, incerteza nos traz assim uma dependência total de Deus, mais do que nunca. Nós precisamos depender totalmente de Deus. E C.S. Lewis diz isso, que o sussurro de Deus você escuta nos prazeres, mas a voz e os gritos de Deus você escuta nas suas fraquezas, quando você realmente se coloca como dependente completamente do Senhor. Então, às vezes, e eu não estou dizendo aqui que é errado você buscar um conforto, seja em qual área você esteja precisando, mas é importante também que esse conforto nos traga mais próximo de Deus. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de, nas nossas casas, né,
da forma como você está aí, talvez deitado, sentado, eu não sei, com a sua Bíblia, com a sua família reunida, é de fato um conforto, você está ouvindo uma mensagem em casa, mas nós queríamos mesmo estar na igreja, né, com as nossas famílias, com os nossos irmãos, amigos, com os nossos filhos sentindo muita falta das aulas, né, dos professores, mas esse momento nos exige o quê? Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus, os gritos de Deus. E o personagem que eu quero comentar hoje pela manhã, o apóstolo Paulo, é um personagem que todos vocês conhecem, né, e sabem da história do apóstolo Paulo, e não teria tempo aqui de falar nos mínimos detalhes realmente como era, ou qual é a história do apóstolo Paulo, mas em poucas palavras, o apóstolo Paulo era um tipo de crente que ele sofreu de tudo que você possa imaginar. Foi perseguido, ele foi espancado, torturado, ele foi planejado a morte dele algumas vezes, ele foi tido como uma pessoa que não tinha muito crédito, era uma pessoa que ninguém acreditava por ser ele um ex-perseguidor da igreja. Então o apóstolo Paulo ele enfrentou várias situações que talvez nem eu e nem você que está aí me assistindo aguentaria o tanto que esse homem aguentou, né? Foi preso injustamente por pregar o evangelho, ele foi colocado em prisões mesmo sem ter crime algum, simplesmente pelo fato de ser uma pessoa diferente, simplesmente pelo fato de ser um pregador do evangelho, mas pelo seu histórico de perseguidor, ele sofreu muitas coisas e assim podemos dizer que o apóstolo Paulo foi uma grande lição de vida para esse tempo que nós vivemos hoje, né? Nós talvez não estejamos sofrendo, eu não conheço a sua vida, mas talvez você não esteja sofrendo o tanto que o apóstolo Paulo sofreu, mas o fato é de que quanto ele mais sofria, mais ele se aproximava de Deus. Quanto mais ele sofria, quanto mais fraqueza ele tinha, mais ele se aproximava de Deus e mais ele dependia de Deus. E ele escreve esse texto, segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo de número 7 em diante, e ele escreve esse texto diante de uma situação que a igreja estava ali com divisões, a igreja de Corinto estava com problemas morais, com adultérios, com causas na justiça, filhos traindo a confiança do pai e assim por diante, inúmeros problemas, e o apóstolo Paulo pega e escreve esses textos, esses versículos que eu quero ler para você, e depois a gente vai arrematar aqui e aplicar esse texto para as nossas vidas hoje pela manhã. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Aí vem um versículo que talvez você conheça muito bem, mas não faça tanta diferença. Não fazia tanta diferença anteriormente como faz hoje para a sua vida. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deixa eu ler novamente, o versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza do apóstolo Paulo aqui dava a ideia de que ele teria uma oportunidade de crescer. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Aí vem a frase que eu quero que você grave ela aí na sua cabeça e fique com ela por um bom tempo, ou até mesmo o dia que você precisar usar essa frase. Porque quando eu estou fraco, então estou forte. Porque quando estou fraco, então estou forte ou sou forte. O apóstolo Paulo, como eu havia dito, teria todas as maneiras de falar sobre o sofrimento do qual ele tem passado, estava passando em perseguição, ou até mesmo por pregar o evangelho genuíno do Senhor. Mas o texto aqui fala que o apóstolo Paulo tinha uma saída. Teve um momento da vida dele que
aqui fala no versículo 7 do espinho na carne, e aqui teríamos várias interpretações sobre este espinho. Poderia ser uma doença, poderia ser uma limitação física, poderia ser alguma coisa relacionada à personalidade de Paulo, né? Algum sentido de pecado, alguma tentação, e aqui eu não quero dizer realmente o que era, a Bíblia não diz o que era, mas de fato era algo que estava trazendo para o coração de Paulo um desconforto, trazendo para o momento dele um desconforto. E a única coisa que eu pude associar esse momento difícil é o momento atual que nós estamos vivendo hoje, um desconforto, né? Eu tenho temor de chegar em casa, eu temo em ter acesso ao meu filho que tem 30 dias de vida, eu temo ter acesso à minha filha, e a gente está nessa angústia, nessa situação que nos limita a sair de casa, a visitar alguém e assim por diante, né? Eu estava até conversando, o pastor falava que ele já tem na sua casa, né? Não teve a oportunidade de receber pessoas e tal, e eu tenho uma criança de 30 dias que não teve nenhuma visita ainda, né? Não foi ninguém lá, e não é porque ninguém quer ver, é porque não pode, né? A gente está limitando, e a gente está naquela aflição dos avós, dos tios, querer ver, do pessoal da igreja. Eu até brinco com a Vanessa que quando a gente voltar para a igreja, eu acho que Levi e as demais crianças que nasceram agora já vão estar já nos teens, né? Já vão estar estudando lá nos teens. Mas é o momento. E o que acontece nesse momento com Paulo? Paulo, ele não se desespera. Ele tinha uma insatisfação no seu coração, aquilo trazia para ele uma sensação de prisão, uma sensação de estar sofrendo algo que ele não merecia. Era um problema que ele tinha que se adaptar a ele, mas o que Paulo faz? Ele ora. Ele ora. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Então o apóstolo Paulo, ele toma uma atitude que talvez seja é a mais sensata no momento de crise. Orar. Pedir a Deus, eu não estou suportando, eu não estou aguentando. Esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás está maltratando com a minha vida. Então, ele se coloca a orar. Ele se coloca a buscar ao Senhor. E ele tem resposta disso. Ele tem resposta. Talvez você já esteja pensando assim, mas o que será que teremos diante de tudo isso? O que será que vai acontecer? Digo uma coisa para você. As nossas rotinas, elas mudarão por um tempo, as coisas vão voltar ao normal ao passar do tempo. A igreja, ela está aprendendo a olhar a comunhão de uma outra forma, né, de uma nova visão, né, comunhão que não é aquela comunhão simplesmente pelo fato de estar na igreja, mas a comunhão que vai além disso. Os nossos laços têm que se fortalecerem, mesmo que a gente não esteja dentro da igreja. Como membros, a gente tem que se preocupar em orar pelos pastores, pelos membros, mesmo não estando ao lado deles, porque nem todos nós sabemos que o irmão está passando só por ele estar do nosso lado, mas sim por a gente ter um contato mais próximo dele. Então a igreja vai ter que aprender isso. A comunhão não é só estar no templo. Nós temos que aprender isso a duras penas, no dia a dia. A comunhão é estar próximo mesmo não estando dentro do templo. É ajudar, é orar, é perguntar a pessoa como é que ela está, é se colocar à disposição a ajudar, mesmo nas limitações de espaço e de aglomeração, mas se colocar a ajudar. A igreja tem que aprender isso. Mas eu digo uma coisa, nós vamos sair mais fortes. Nós vamos sair mais fortes. Nós vamos valorizar mais momentos. E Paulo estava com esse sentimento. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho a mensagem ainda precisa ser pregada para muita gente, não é exatamente no final da carreira, mas aqui quase no final da carreira de Paulo, ele tinha muita coisa a fazer, mas algo incomodava, o espinho na carne. Isso que trazia para ele uma sensação de limitação. E o que ele faz? Ele ora. 3 vezes ele diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Aí a resposta do Senhor é de imediato. Mas não vamos falar da resposta agora não. Nós vamos ver o que pode significar esse espinho, não literalmente falando como um espinho, mas como algo que nos limita. Ele pode significar esse momento difícil, uma fase ruim que todos nós iremos passar. Paulo passou por isso, não só aqui, mas no final da sua vida como pregador do Evangelho. Ele está na prisão, lá, Timóteo, acho que 2 Timóteo, no finalzinho do livro, da carta,
ele fala que está já sendo entregue por oferta, por libação, está próximo à sua chegada, mas tem um sentimento. Ele guardou a fé e completou a carreira dele. Então, mesmo nos momentos ruins, nos espinhos da vida, nas fases ruins que nós temos que enfrentar, que todos nós iremos passar, nós precisamos estar atentos de que isso faz parte da escola de Deus para as nossas vidas. Paulo pensou assim: eu vou orar, vou pedir, se Deus afastar, ok, mas se não, eu vou continuar. Esse momento que nós temos passado, e ao orar para trazer essa mensagem, eu pedi a Deus: Senhor, que o Senhor traga ao meu coração, e essa mensagem eu até já preguei na igreja uma vez, mas faz muito tempo, eu adaptei algumas coisas, que o Senhor traga em meu coração algo que possa trazer uma visão diferente para o momento, para quem está assistindo. Nós temos feito as nossas orações, nós temos feito as nossas súplicas, porque o momento é ruim e todos nós teremos que passar por isso. Todos nós. Como eu havia dito, a igreja está aprendendo a viver comunhão diferente. Nós, dentro da nossa casa, nós estamos criando hábitos diferentes de higiene, hábitos de convívio diferente. Nós estamos lidando com as pessoas de forma diferente, e nós vemos que o momento, todos nós temos que passar. E eu não quero aqui dizer para você, nem generalizar como isso seja um castigo de Deus. Eu só sei de uma coisa: Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. E não adianta a gente ficar questionando: será que é o fim do tempo? Será que é Deus? Será que é porque fizeram o carnaval? Não, Deus tem o controle de tudo, e tudo vai ter resposta. Pode ficar tranquilo. Todas as coisas terão respostas. E eu chego à conclusão de que nós teremos que passar por isso. Paulo passou por isso. Paulo, o grande Paulo: Senhor, tem um espinho na minha carne, e eu preciso que esse espinho seja retirado para eu continuar a viver. Dobre o seu joelho e ore, que Deus assim vai fazer. Deus assim vai fazer. O espinho na carne pode, e eu quero que você entenda muito bem isso que eu vou falar agora, pode simbolizar um período carnal. Como assim, pastor? Uma vez salvo, sempre salvo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Mas em um dado momento da nossa vida, nós temos a tendência de apagar ou de sufocar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Apagar a sua ação não significa perder. O Espírito Santo, ele tem que estar ativo, ele tem que estar todo o tempo movimentando a nossa vida. A partir do momento que eu passo a viver de forma carnal, eu apago as ações do Espírito Santo. E o espinho na carne pode ser isso, um momento carnal. É aquela resposta no momento que você não precisaria dar. É aquela atitude que você toma sem pensar. É aquele momento que você está limitado simplesmente na sua visão aqui terrena e não na visão futura, eterna, na esperança. Então, deixa eu dar um conselho para você da forma que eu estou adotando esses dias. Eu, quando chega no final de semana, né, isso já está comum lá em casa, no final de semana, lá em casa é proibido redes sociais, é proibido notícias, é proibido essas coisas. É uma posição nossa, da minha família. Aí nós vamos ouvir mensagens, nós vamos assistir filme juntos, uma coisa que eu nunca tinha feito, assistir filme, que eu não gosto muito, mas agora estou assistindo filmes. Os que eu gosto, a Vanessa não gosta, o que ela gosta, eu não gosto, e a gente vai alternando, porque a gente vai se blindar dessas notícias por um momento e esquecer esse pensamento carnal. Porque se fosse por você e por mim, nós já teríamos ido nas redes sociais, questionado políticos, governantes e assim por diante. Não faça isso, não perca seu tempo com isso. Não deixe o Espírito Santo perder voz dentro de você. Não deixe. Ore, peça ao Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria para esses momentos. Não deixe eu agir com a carne. Paulo diz: eu orei ao Senhor 3 vezes. 3 vezes, não se diz se foi numa noite só, se foi uma sequência, mas imagino eu que foram turnos, né? 3 vezes, 3 turnos de oração. 3 vezes eu orei ao Senhor. E Paulo orava especificamente por um problema só, o espinho na carne. Então esse espinho pode significar um período carnal, que você precisa ter cuidado, que eu preciso ter cuidado. E a terceira coisa, esse espinho,
ele pode significar um tempo de dúvidas e incertezas acerca de tudo. Dúvidas e incertezas. Ele, às vezes, ele nos traz, esses momentos difíceis, nos traz a situação ou a ideia de que não há mais a certeza do que vai acontecer. Mas eu digo para você, até o apóstolo Paulo passou por isso. Dúvidas e incertezas acerca de tudo que possa acontecer. Mas, ao mesmo tempo que eu falo a você que o tempo de dúvidas é chegado, de incertezas é chegado, lembra de Paulo? Acerca do qual orei 3 vezes. 3 vezes. Aí eu quero focar agora na resposta. Na resposta de Deus a Paulo nesta oração. Versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta. Eu até falei um pouco aqui sobre gratidão, mas a graça de Deus é algo que você recebe, que eu recebo de forma imerecida. Então isso já nos basta. Mesmo que não tenhamos nada, mas nós temos a graça. Nós temos as misericórdias do Senhor renovadas. A minha graça te basta, porque o seu poder, o meu poder, Jesus falando, Deus falando, se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo completa, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que nós aprendemos aqui neste texto são apenas 4 lições rápidas e básicas. Primeiro, é que os momentos difíceis, ou os espinhos, como fala aqui, revela realmente quem nós somos. Paulo foi arrebatado, Paulo teve experiências com Deus, mas ele não levou em consideração as experiências. A maioria das igrejas do Novo Testamento, Paulo ajudou ou fundou em suas viagens missionárias. Ele tinha muitos relatórios positivos a se dar nesse momento de dificuldade, nesse momento onde ele poderia dizer assim, olha, eu sou diferenciado, eu tenho uma experiência, um legado, mas ele usa a fraqueza dele, ele olha para as fraquezas dele para se gloriar. De boa vontade, versículo 9, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Os espinhos na carne, os momentos difíceis, eles revelam realmente quem nós somos. Quem nós somos. Quer conhecer alguém? Realmente, seja ele de qual nível social ele pertence. Quer conhecer essa pessoa? Deixa ele passar por momentos difíceis, por crises, por espinho na carne. Deixa ele ter problemas. E realmente você vai mostrar quem você é. Realmente eu vou mostrar quem eu sou. Se nós vamos estar associando os problemas a um tempo onde Deus virou as costas, ou se nós vamos usar esses momentos de problemas, fraquezas e espinhos para nos voltarmos ainda mais para Deus. Para Deus. Jonas, o profeta Jonas, por um momento ele achou que poderia enganar Deus, e assim na sua inocência, ou no seu planejamento, meio que frustrado, ele coloca-se de costas para Deus, e ele tem logo em seguida o resultado desta ação, que é cair ao mar e ser engolido por um grande peixe, e assim sofrer o processo de restauração, e voltar justamente para onde Deus queria que ele fosse. Ele foge para um lado, mas Deus queria ele para o outro lado. Jonas ali naquele momento, naquele primeiro momento, ele mostrou realmente quem ele era. Ele era uma pessoa que estava precisando de restauração. De uma mensagem de restauração. Então o espinho na carne, ele revela realmente quem você é, por quem você está vivendo e onde está o seu olhar. É nesse momento que você vai saber, como diz aquela velha frase conhecida, que nós vamos separar os homens dos meninos. É no momento onde você está com as suas limitações, é no momento onde você está sofrendo. E eu não quero aqui pregar nenhum tipo de sofrimento abusivo, mas a verdade é que se nós não estamos sofrendo de não ter acesso às pessoas, aos locais, nós estamos sofrendo psicologicamente, ansiedade, depressão, e assim outros problemas que esse momento vai ocasionando nas nossas vidas. É tido como uma pesquisa, e eu não sei a fonte, mas eu ouvi isso, e é fonte confiável, que no período de isolamento social, e eu não estou dizendo que é o fator principal, mas muitos casais estão se divorciando. Muitos.
Filhos estão realmente conhecendo quem são os seus pais. Seus pais não têm paciência mais, né, de fazer os deveres, de brincar. E eu digo para você, não é fácil você realmente passar por um momento assim. Você tem filhos, você tem esposa, você tem a família que depende de você, você tem que ir ao supermercado, você tem que ir trabalhar, e é esses momentos que revelam quem nós somos. Paulo é muito conhecido, muito mais conhecido do que eu, mas ele mostra aqui nessa situação de que ele estava no seu limite. No seu limite. E o que ele faz? Ele demonstra realmente que ele é. Ele ora. Ele ora. Orou por 3 vezes. E o Senhor deu resposta pronta para ele. Eu acho muito importante a parte B do versículo 9. Eu vou ler mais uma vez. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo não queria saber se ele tinha reconhecimento diante do mundo evangélico da época, como um missionário, como um apóstolo, mas ele queria só que em Cristo habitasse, que Cristo habitasse nele, não pelo que ele era, mas pelas fraquezas que ele tinha, porque é nisso que nós precisamos. Nisso que nós precisamos. Nós precisamos realmente sabermos quem nós somos. E às vezes os momentos difíceis nos mostram isso. Outra coisa interessante, para a gente já partir para o final da mensagem. Outra coisa que eu aprendo, a segunda aqui, é que a graça de Deus nos abraça em momentos de fraqueza. É a graça suficiente. São nesses momentos que nós testamos nossa fé. Observamos se ela é uma fé fraca ou uma fé que realmente nos dá esperança. A graça de Deus. Queria eu ter mais tempo para falar sobre a graça de Deus, mas a graça é aquele presente que você recebeu, mesmo que você não estivesse fazendo aniversário, mesmo que você não estivesse comemorando uma data importante, mas você recebeu um presente aleatório, alguém lhe deu um presente. Essa é a graça de Deus. E nada que você possa fazer vai retribuir o tamanho desta graça nas nossas vidas. A graça de Deus nos abraça em momentos de fraqueza. Paulo ora. Eu imagino que você tenha orado. Tem muitas pessoas que dizem assim, e eu inclusive já ouvi algumas pessoas falarem, e eu até já comentei isso também na minha casa. Se eu pegar o vírus, está tudo bem, eu só não quero que vá para o meu filho, para minha filha, para minha esposa. E às vezes você pensando assim, você está tirando um pouco a sua responsabilidade de ter os seus cuidados. Não é bem assim. Que não pegue ninguém, mas que a graça de Deus nos cubra em momentos de fraqueza. Nesse momento onde você questiona a ação, se vai pegar, se não vai pegar, é uma preocupação. Hoje, se você observar, nós estamos tendo acesso às informações na palma da mão, e essas informações entram no nosso coração com uma certa, como se fosse uma faca, dizendo assim, olha, está cada vez pior. E de fato, nós não podemos dizer que está tudo normal. Mas é nesse momento da fraqueza que a graça nos abraça. A graça de Deus. E com essa frase de eu pego, mas se não, minha família ficar livre, a gente às vezes deixa de ter cuidados. A gente precisa tomar cuidado. Mas precisa entender que a graça de Deus nos abraça em momento de fraqueza. Paulo recebeu essa palavra, a minha graça te basta. Porque o meu poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. É muito interessante, porque esses dias, né, já acho que 2 meses, né, eu não sei exatamente, mas 2 meses, né, dessa questão de isolamento e tal, mas há 2 meses atrás, eu lembro de ter pregado aqui no culto da virada, nós tivemos aqui uns momentos de cantata, né, de musical de Natal, muito, muito bom, mas ninguém nunca imaginava que isso poderia acontecer. Quando começou lá na China, aí você diz assim, mas isso é lá na China, né? Está mais próximo, o mundo hoje está muito resumido em poucas cidades e viagens, né, locais, aeroportos. Então ninguém nunca imaginava que isso poderia acontecer. Mas esse momento nos revela que, mesmo que você não imaginasse que isso ia acontecer, você tem que ter sempre na sua mente que isso aqui vai passar, mas os momentos de fraqueza eles vão aparecer,
e que nós precisamos da graça de Deus em todos os dias, mesmo que esteja tudo bem. Mesmo que esteja tudo bem. A graça de Deus nos preenche, ela nos basta. É o poder de Deus nas nossas fraquezas. Outra coisa interessante, número 3, o que nós aprendemos com esse espinho na carne, é que há um momento de glória. Convicção de vitória em meio às lutas. Nós passaremos por esses espinhos. Aí, o apóstolo Paulo diz no versículo 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então, sou forte. Há um momento de glória, onde você vai poder dar glórias a Deus por tudo que temos passado. Por tudo que temos passado. Chegará este momento onde nós vamos poder olhar para o nosso irmão, olhar para um amigo, olhar para um parente e dizer assim, tempos difíceis nós passamos, agora é tempo de dar glórias a Deus. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei, eu só sei de uma coisa, que Deus ainda está e continuará no controle de tudo. No controle de tudo. E esse momento de glória é a Ele, não é para nós, não é glória a nós, é glória a Deus. É glória a Deus que nos livrou, é glória a Deus que cuidou, é glória a Deus, porque a graça dele é suficiente para isso. Chegará esse momento de glória. E eu espero ansiosamente por isso. E você também. A sua vida talvez tenha tido mudanças radicais, imagino eu que muitos de nós, mas chegará esse momento onde nós vamos ter que dar glória a Deus, nós teremos a glória a Deus como algo fundamental. Já falei 3, o espinho revela realmente quem nós somos, que a graça de Deus, o espinho na carne, aprendemos que a graça de Deus nos abraça em momentos de fraqueza, o espinho nos revela que há um momento de glória, e 4º e último, ele nos revela uma total dependência de Deus. Paulo ora a Deus, dependente. Total dependência de Deus mostra realmente o momento que nós estamos vivendo. Quando Paulo vê as coisas tremendas que ele viu, se você ler versículos anteriores, você vai ver que Paulo teve visões que talvez ninguém tenha tido acesso, do tamanho que foi a dele. Ele, ao término dessas visões, ele para no momento e diz, eu não vivo só disso, eu não vivo só de palanque, eu não vivo só de holofotes, eu tenho a minha reserva, a minha vida reservada. E é na vida reservada, nos momentos de tristeza, de angústia, de busca a Deus, que realmente nos colocam nos holofotes. É nesses momentos. Com muita dor no coração, eu tenho visto pastores, que são pastores de mídia, de holofotes, que não estão nem aí. Não estão nem aí, porque eles não estão tendo mais os holofotes, eles não estão tendo mais as luzes diretamente neles. Eles estão agora num momento onde as suas igrejas estão vazias, eles não têm como apelar para a fé ou para o milagre de ninguém. Eles estão sucumbindo, inventando feijão, inventando água, inventando as coisas para poder ver se chama a atenção. Paulo tinha revelações magníficas. E o que é que ele faz? Senhor, eu preciso que o Senhor tire um espinho na carne. Eu preciso que o Senhor cuide de mim, porque esse mensageiro de Satanás, ele está me esbofeteando para que eu não me exalte. É no momento onde ele está só, que ele realmente mostra quem ele é. A total dependência de Deus que ele tem. Pastores, amigos, irmãos, nesse momento, nós vamos mostrar realmente quem nós somos. Sem o púlpito, sem a igreja, nós vamos mostrar realmente quem nós somos no joelho, orando a Deus, mostrando a diferença e a total dependência que nós temos de Deus. É tão bom quando a gente vê pastores que estão preocupados com as pessoas e não com as finanças. É tão bom ouvir isso, pastores que estão dizendo assim, não, o momento é difícil, financeiramente difícil, mas há casamentos mais importantes, há adolescentes mais importantes do que isso, há pessoas e casais que estão precisando mais do que isso. Esses homens, essas mulheres, elas realmente mostram a total dependência de Deus. Não acredite nesses que estão nos holofotes, não acredite. Falo sinceramente para você. Porque o apóstolo Paulo poderia muito bem ter um canal de TV só para ele. Ele poderia ter toda a mídia só para ele, mas o que é que ele faz?
para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, acerca do qual orei 3 vezes, para que o Senhor desviasse de mim. Aí vem a frase que eu quero concluir, já convidar os irmãos para trazer um louvor. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Digo para você, o espinho na carne dói. Se você já teve essa experiência de ter um espinho na sua pele, no seu dedo, de você já teve um machucado, algo semelhante, você vai entender que dói. E dói o corpo inteiro. Mas ele mostra, o espinho, a dor, mostra realmente a nossa dependência de Deus. Dependência. O quão dependente nós somos da presença de Deus nas nossas vidas. E deixo essa palavra para você nesta manhã. No momento que você está vivendo agora, que nós estamos vivendo, entenda uma coisa: Deus está mostrando realmente quem são as pessoas. Está trazendo para nós uma total dependência dele. Convido você a hoje à noite estar com esse desafio. Eu vou trazer uma mensagem mais assim, evangelística um pouco, então compartilhe com alguém. Olha, vai ter uma mensagem hoje à noite de salvação. Vou tentar mesclar as duas coisas para os irmãos e para os não crentes, mas compartilhe e esteja hoje à noite, mas com esse sentimento de que o momento difícil nos torna cada vez mais dependentes de Deus. Tem muita gente que talvez não esteja passando nenhuma necessidade financeira. Talvez tenha pessoas que não estejam achando até bom estar em casa, né? Eu acho tão bom estar em casa, eu prefiro estar em casa. Mas alguma coisa, essa pessoa tem sentido falta. Alguma coisa, todos nós. E isso nos mostra que nós realmente precisamos depender totalmente do Senhor. Abner e Fernanda vão cantar mais uma música e logo em seguida nós vamos encerrar a mensagem desta manhã. Oi, som. Purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Ligado com a sua cruz.
Muito bem, possamos estar firmes nas promessas do nosso Deus. E quero finalizar, né, antes da oração final, do louvor final. O pessoal do Instagram a gente já finalizou pela questão do tempo, mas você que está no Facebook tem um aviso. Esta semana nós estaremos, alguns irmãos da igreja estarão entregando, né, as cestas básicas. Nós fizemos mais uma campanha, mas só que dessa vez mais interna, né, mais voltada para os irmãos, né, para a membresia da nossa igreja. E pastor Jonas avisa que esta semana vai estar entrando em contato com alguns irmãos. E se você que está assistindo é membro da igreja, né, quer ajudar, você pode entrar em contato comigo ou com o pastor Jonas. Hoje à noite nós estaremos finalizando essa parte de arrecadações, e durante a semana vai estar sendo entregue essas cestas básicas, né? A forma que a igreja, né, tem, os membros têm para ajudar aquelas pessoas que estão precisando, membros também da nossa igreja. É a forma que a igreja encontrou de ajudar nesse momento, além das orações e além dos pedidos a Deus para que a situação melhore. Então nós vamos estar fazendo isso essa semana agora. Se você quiser ajudar, contribuir, nos procure, tá bom? Não esqueça, à noite, convide pessoas para estar assistindo. Como que você faz para convidar? Manda o link, né, do Facebook, do Instagram para alguém, compartilha e fala, né, olha, a partir das 19 horas terá o culto, né, uma parte de louvor, uma parte da mensagem. Compartilhe isso, porque é muito importante, né? Nós temos aí muitas pessoas que não estão na cidade, né, que estão fora, que estão acompanhando. E a ideia é que você compartilhe isso com o maior número de pessoas possíveis, para que elas tenham acesso também à mensagem do Senhor. Que você tenha um bom dia, que esse dia seja abençoado, e que logo mais, né, às 19 horas, possamos estar aqui de volta para trazer a mensagem do Senhor. O Abner vai cantar mais uma para encerrar, e logo em seguida, ao louvor, nosso culto estará encerrado. Que Deus abençoe você, e muito obrigado pela sua participação conosco. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Quero que saia. Sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. De cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a
tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que seja meu universo, que seja meu universo.